A guerra continua no Oriente Médio e Wall Street recebe hoje o maior cheque estrangeiro de sua história. Bom dia a todos e todas, bem-vindos ao Good Morning Trading desta sexta-feira, 10 de julho do ano da graça de 2026. Um trader falando para outro trader. 26,5 bilhões de dólares. Nunca uma empresa estrangeira havia levantado tanto dinheiro em Wall Street. SK, Enix, o rei coreano da memória, chega a Wall Street. Hoje eles estão sendo lançados. E enquanto isso, os mísseis continuam voando sobre o estreito, ou melhor, acima do Estreito de Hormuz. E no final do programa, vou contar para vocês minha pequena história do dia. Talvez você já conheça. Qual é o professor de inglês que assinou o recorde que Wall Street está pagando hoje? Professor de inglês que entra no Nasdaq. Bom, que pena. Eu só fui professor de história. Pode ser bom, então. 3 pontos importantes para a sessão de hoje. A estreia da Enix, a Delta Airlines, que vai divulgar seus resultados. E também vamos ver que há uma pequena tensão que pode se tornar grave nos juros de longo prazo. Se a gente fizer um rápido panorama do mercado, ontem foi o PPSI que mostrou nervosismo com petróleo. Veredito: PPSI errou por 1 centavo nas projeções dos investidores. A ação foi punida, caiu 2%. 1 centavo, você perde centenas de milhões de dólares no mercado. Mas o que concentrou a energia do mercado foram os chips. Tivemos uma recuperação geral. Os bancos também deram uma respirada. Lembro vocês que a partir da semana que vem teremos os resultados dos bancos. Começa nesta segunda-feira. Então, eles ainda estão um pouco sob pressão. Será que eles tiveram um bom trimestre ou não? O fio condutor desta noite foi bem animado porque Seul está em alta com a estreia americana da SK Inex. Ontem à noite, o Wall Street também disparou graças aos chips. O S&P subiu 0,81%, o Nasdaq mais 1,3%. Estamos acima dos 7.500 para o CNP, acima dos 26.200 para o Nasdaq. A Micron subiu 5%, a Animes, sábado, subiu mais 7,6%, então a entrada do gigante coreana no Nasdaq é puxando todo o mercado. Os concorrentes também estão se beneficiando, mesmo estando em concorrência direta com a Micron, mas a Micron também sobe 5,5%. Então é isso, a festa continua porque o COPS segue avançando forte. Está acima de 3%, Samsung N, 4%. O setor de memória está em alta, talvez também por causa do mercado americano. Daqui a algumas horas, ontem. Bom, o CAC 40 subiu 1%, o DAX também, quase isso. Então realmente estamos tendo um dia muito bom. Ontem parecia que desde a abertura americana já ia subir. Então foi um dia meio clássico. Compra, sobe, realiza o lucro, fim do dia e pronto, não se fala mais nisso. Só um pequeno detalhe nesse mundo ideal. Tirando alguns mísseis que circulam pelo Estreito de Hormuz e os bombardeios massivos da noite passada pelo exército americano. Detalhes mínimos, né? Não vamos implicar. Mas eu gostaria mesmo assim que vocês olhassem para o título de 30 anos americano. É o custo do dinheiro a longo prazo nos Estados Unidos, e ele voltou ao nível de 5%. Essa semana, 5% em 30 anos. Isso é muita coisa. Está começando a ser muito. É o preço de uma geração de dívidas. Divirtam-se, peguem sua planilha do Excel, coloquem 5% em 30 anos e vejam o que isso dá. É muito caro, está começando a ficar muito caro. Por que está subindo? Temos o Fed ameaçando aumentar as taxas. A guerra alimenta a inflação. O barril de petróleo WTI, que estava a 67 a 68 dólares, agora está a 72. Não é um aumento enorme, mas ainda assim existe essa tensão. Temos o novo presidente do Fed que também quer enxugar o balanço do Fed. Então, o que é o balanço do Fed? Durante a crise, o Fed apoiou, estou simplificando bastante, mas durante as diferentes crises que tivemos nos últimos anos, o Fed apoiou o mercado comprando. Vamos dizer, apoiando ações americanas. Assim, o Fed acabou se tornando o proprietário de centenas de milhares de ações americanas. E como o presidente do Fed não é bobo, ele prefere sair do balanço.
Isso significa realizar os lucros nos recordes históricos, no ponto mais alto. Então, atenção, quando o Fed começa a... Era o IFNQ. Para quem operava naquela época, ainda tem alguns por aí. E então, o presidente do Fed quer mesmo realizar os lucros no topo. A gente realmente ajudou os mercados, demos suporte para eles. No momento certo, temos ações que subiram 100, 200, 300%. Talvez seja a hora de realizar o lucro. O único problema é que, quando você despeja, quando compra uma quantidade enorme de ações, você sustenta o mercado quando ele cai. Quando ele está prestes a desabar, você o sustenta, favorece um repique. E quando você começa a vender grandes quantidades de ações, tende a fazer o mercado estagnar, ou até cair um pouco, levemente. Mas, de qualquer forma, o novo presidente do Fed, nosso amigo Kevin, ele quer realizar o lucro. Então, tudo isso não é lá muito bom. Enfim, fiquem de olho no patamar de 5% dos títulos americanos de 30 anos. Quando estamos acima de 5%, isso já cria algumas tensões. Então, como vocês entenderam, o assunto do dia, que eu já tinha mencionado um pouco, são os chips. A SK Hynix, que está chegando em Wall Street, abrindo capital na bolsa. Mas por que essa empresa coreana está chegando? Saiba que é o rei da memória para a inteligência artificial. Ele domina mais de 50% do mercado com chips que chamamos de HBM. São chips de alta largura de banda de memória. São os chips de memória que a NVIDIA utiliza para o desenvolvimento. Da IA, então, espera-se levantar de 26,5 bilhões de dólares a 149 dólares por ação. Por que estamos esperando? Na verdade, estamos em todas. As ações que foram colocadas no mercado foram vendidas ao preço de 149 dólares. Foi a empresa suíça UBS que as colocou e eles estão satisfeitos, porque a cada vez eles ganharam um pouquinho por cada ação que conseguiram vender e não tiveram dificuldade. Eles não tiveram dificuldade porque a demanda superou a oferta em 7 vezes. 7 vezes? O que isso significa? Para cada ação que podia ser comprada, havia 7 compradores querendo essa ação. Então, simplificando, se você pede 700 ações, vai receber mais ou menos 100. Se as pagou 149 dólares, muito bem. Bem, na abertura de Wall Street, elas vão ser cotadas instantaneamente. Oferta e demanda. E vamos ver se dispara ou se cai. Se ficar estável, geralmente numa abertura de capital, dessa vez você teve essa demanda desse comprador para uma ação. O papel deve subir, pelo menos, durante uma boa parte da sessão. Se tiver gente que ficou frustrada, que não conseguiu tantas ações quanto queria, provavelmente vai tentar comprar mais logo na abertura. Então é bom ficar de olho nos 149 dólares. Pode ser bem divertido de acompanhar. Vamos passar para a análise técnica e para o milagre da tecnologia da informática que hoje está funcionando. Vamos lá, dessa vez estamos fazendo na ordem porque temos uma boa novidade. O CAC 40 reagiu nos 8.250 pontos, no seu suporte mensal, que eu já tinha apontado para vocês como um possível nível de fundo. E pronto, funcionou perfeitamente. O índice se recuperou. Subiu 1% e está colado no pivô mensal. Um grande clássico, fundo no pivô mensal, topo no pivô mensal. Ele fez o movimento dele, tinha 1% para ganhar, já foi, não tem mais o que tirar. Agora, vamos esperar pelo DAX 40, mesma coisa. Ele reagiu de forma muito precisa nas últimas 48 horas. Rebateu 4 vezes no seu pivô mensal e, sistematicamente, foi impulsionado. Mas não é só um pivô mensal, também é o mega super nível dos 25 mil pontos. Funciona, mas não funciona sempre. Mas geralmente, na primeira vez, dá certo. Funciona muito bem uma segunda vez, uma terceira vez, bom, agora uma quarta vez. É raro funcionar tantas vezes de forma repetitiva, em um intervalo de tempo tão curto. E o interessante é que, como vocês podem ver, estamos tendo repiques cada vez mais altos. Então não são apenas pequenos repiques técnicos. É um repique técnico com vontade, e isso é interessante. Então, acima dos 25 mil, continua positivo para o DAX. Outro ponto, nosso amigo Dow Jones, e bem, vocês sabem, o que nos fez observar.
O danadinho bateu o recorde histórico de todos os tempos no começo da semana, na terça-feira. Sim, foi isso, terça-feira. E desde então ele não bateu outro recorde histórico de todos os tempos. A gente já estava acostumado com isso dele, um recorde histórico de todos os tempos praticamente a cada 24 horas. Uma pequena fase de descanso pro Dow Jones, ele continua acima dos 52 mil pontos. Por enquanto, não há absolutamente nenhuma preocupação a se ter. Ele está a 1%, 1,5% dos seus recordes históricos. É normal que haja uma pequena correção. A gente teve a PepsiCo que decepcionou um pouco, o tema Delta que divulga hoje, mas realmente, eles não estão assumindo riscos. Estão se posicionando para os próximos dias, segunda-feira que vem, terça, quarta-feira que vem, a semana toda que vem teremos o grosso. Todas as grandes bancos americanas vão divulgar seus resultados. E isso é especialmente aguardado para quem opera o Dow Jones. Porque aí, nesse momento, o Dow Jones vai balançar. Nosso Nasdaq, que teve uma recuperação magnífica, encontrou suporte no mensal. Subiu em linha reta, mas foi barrado pelo pivô semanal. Poderia ter sido o pivô mensal. Ele foi lá buscar, chegou a tocar nos 30 mil pontos. Agora, ele está em compasso de espera. Agora, eu não gosto muito. Eu não gosto muito da posição dele nos 30 mil, porque você pode traçar uma linha de tendência de baixa a 2 meses. E a gente chega exatamente nela. Provavelmente ele talvez vá buscar o seu ponto pivô mensal. Isso dá uns 50, 60 pontos a mais. Mas agora, com o repique que teve, hoje é sexta-feira. Cautela, cautela, cautela. Mas por enquanto, todo o setor está sendo impulsionado pelos chip e pelos modismo. Eu vivi a bolha. Na internet, era o arroba. Você tinha uma empresa e dizia, a gente faz alguma coisa na internet e a empresa subia 30%. E o que é isso? O negócio? Ainda não sabemos, mas estamos procurando. E subia 30%? Amigos do Vis-a-Vis que chegou a valer bilhões e era só uma casca. Que era uma casca vazia. Vocês vão entender essa referência. O S&P 500 continua nas máximas históricas. Então, no fechamento, ainda um pouco mais positivo que o Nasdaq. Nosso amigo, o ouro continua se aproximando, ligeiramente acima dos 4 mil pontos. Como saber que parece estar enfraquecendo? Bom, por enquanto não tem muita coisa. A esperar, Bel. Talvez esperar um pouco mais em agosto por alguns motivos. Clássico estrutural, os intocáveis recebem seu salário. No mês de agosto, sobre as colheitas. Eles são pagos em dinheiro vivo, já que eles não têm muito direito de ter seu próprio dinheiro, de ter conta bancária. São os intocáveis. Mas nos dizem que na Índia o sistema de caixas não existe, pelo menos. É uma enorme dificuldade para os intocáveis terem contas bancárias. Se descobrem que o banco abre contas para intocáveis, as pessoas de outras castas antigas, entre aspas, retiram seu dinheiro. Parece inacreditável. É mais ou menos como a América dos anos 1960. Você tinha bancos para brancos e bancos para negros. E quando as pessoas, os brancos, descobriam que havia negros que tinham contas abertas nesse banco, os mais racistas retiravam seu dinheiro. Uma coisa completamente... O tipo de apartheid, na verdade, nos anos 50 a 60 nos Estados Unidos. Daí veio o movimento de libertação, Martin Luther King, Malcolm X, etc. Totalmente inacreditável na Índia. Você ainda vê isso por lá. Então eles são pagos em dinheiro vivo e esse dinheiro, como não pode ser depositado no banco, eles compram ouro. Eles compram muito pouco ouro, mas como são dezenas e centenas de milhões, eu recomendo que você dê uma olhada na cotação do ouro no final de agosto. Há uma pequena recorrência, um pequeno aumento no ouro, e acredita-se, pelo menos na história econômica, que esse pequeno aumento na demanda vem do fato de que os intocáveis protegem seu salário, ainda mais porque há bastante inflação na Índia. Então, é melhor converter em um metal. O ouro te protege, é muito mais estável, pelo menos, do que a rúpia indiana. Posso falar sobre isso por 3 horas, mas 3 minutos já basta.
Sobre o Bitcoin a 65 mil, ele recuperou um pouco de energia depois de ter passado abaixo dos 60 mil. Ficou um pouco chateado ali, um pouco incomodado. Então é isso, 65 mil para vê-lo de novo em 100 mil. Eles precisam recuperar mais de 50%. Vamos ver. Não tem muito mais o que dizer. Não estamos mais naquele efeito de duas modas insanas, o efeito tulipa que já conhecemos. Eles já limparam muita gente. Agora temos as maiores empresas do mundo que possuem bitcoins. Algumas vendendo a mais de 2.500. Acho que foi na semana passada. Então, como eles não estão mais acumulando, estão vendendo, isso também não é um super sinal para os mercados. E o que está faltando para a gente? Está faltando o nosso barrilzinho de petróleo, né? Tivemos aquela alta para 76, agora estamos em 73. Quando está abaixo de 70, é ótimo para encher o tanque. Pois é, a gente vê que isso não preocupa tanto assim, os mísseis, os bombardeios. Dá para sentir que, infelizmente, isso faz parte do processo de negociação. Lembro vocês que, quando se negociava a paz durante a Guerra da Argélia ou durante a Guerra do Vietnã, era justamente nessa hora que os políticos pediam para os militares atacarem mais, faziam verdadeiros tapetes de bombas. Lá na região do norte do Vietnã, o nível máximo de intensidade dos conflitos militares ocorreu apenas algumas semanas antes da formalização do histórico acordo de paz que foi devidamente assinado pelo presidente Richard Nixon. E os norte-coreanos, quer dizer, não, isso foi a Guerra da Coreia, por Nixon e os norte-vietnamitas. Por quê? Porque ainda temos homens pré-históricos e quando se negocia é preciso mostrar força. A gente mostra os músculos, acha que é mais forte, então bombardeia um pouco mais dizendo: se você não assinar, eu te dou uma cabeçada. Eu sou mais forte. Tá vendo? São realmente homens das cavernas. Mesmo com 50 milhões de anos de evolução, a gente não joga mais pedras na cabeça dos outros. Agora jogamos bombas. Só dói um pouco mais, só isso. Mas a psicologia, no geral, é a mesma coisa. Então vamos lá. Oi, sou eu. Então vamos resumir. O mercado está comemorando em plena guerra. Temos recuperações, temos recordes, temos uma grande abertura de capital. Então essa festa não dispensa. Acho que um certo nível de disciplina. Se você fez sua semana como eu, fiz segunda, terça, quarta, quinta, tudo no verde, o número no painel me agrada bastante. Hoje não opero, descanso. Atenção, quando digo que não opero, obviamente, se eu passar na frente da tela e tiver algo que realmente não dá para perder, eu vou pegar, vou garantir meus pontinhos. Mas não é de jeito nenhum, de jeito nenhum. O objetivo de operar hoje, é só a pequena anedota do dia. Então, no dia 19 de setembro de 2014, o que você estava fazendo? Dia 19 de setembro de 2014. Eu também não faço a menor ideia. Mas, de qualquer forma, 19 de setembro de 2014 foi quando a Alibaba, o gigante chinês, chegou à Bolsa de Nova York. E eles conseguiram levantar 25 bilhões de dólares. Esse foi o recorde mundial. Jack Ma, que é o CEO da Alibaba e que era um ex-professor de inglês, virou uma lenda em poucas horas. Hoje em dia, esse recorde foi superado pela SK. E Nix, que fez uma captação de 29, eu queria dizer de 26,5 bilhões, 1,5 bilhão a mais. E o recorde foi batido, só para lembrar. Alibaba, eu fui conferir. No dia da sua estreia, as ações subiram 38%, logo no primeiro dia. Algumas semanas depois, os rendimentos ficaram no preço inicial, ou até um pouco abaixo. Então é isso, vamos acompanhar para ver se ele bate. Obrigado. O recorde de captação de fundos em Wall Street. Será que eles vão bater os 38%? Não é um recorde para uma estreia, mas será que vão conseguir fazer melhor que o Alibaba? Então, uma pergunta rápida que certamente vão me fazer. Por que empresas chinesas e coreanas abrem capital na Nasdaq, nos Estados Unidos, e não podem abrir em seus próprios países? Bem, a resposta é simplesmente para arrecadar muito mais dinheiro. É tão simples quanto isso. Eles poderiam perfeitamente abrir capital em seus países, sem nenhum problema.
Só que eles nunca teriam levantado 25 bilhões de dólares, 26 bilhões de dólares. É mais ou menos como o seu quadro. Se você colocar à venda no leiloeiro da esquina, tudo bem. Mas se você colocar à venda, e se eles aceitarem colocar à venda, principalmente em casas como a Sotheby's ou outra, você pode acrescentar mais 3 zeros sem problema nenhum. Aqui é exatamente a mesma coisa. O Nasdaq abriga em seu seio os valores mundiais, internacionais, os líderes. Então, se você não é um líder, você não entra no Nasdaq. É isso, os americanos são espertos porque nisso eles ganham volume, volatilidade, comissões e tudo mais. Se tivesse sido lançado na Bolsa de Paris, por que não? Ninguém quer abrir capital na Bolsa de Paris, nem mesmo as grandes empresas francesas que têm sucesso. Elas preferem abrir capital, especialmente as de tecnologia, no Nasdaq. É isso, vocês já desconfiavam. De qualquer forma, vocês já desconfiavam. Mas tudo bem, obrigado por compartilhar esse momento comigo. Continuem curiosos, um grande beijo. A gente se vê na segunda-feira e normalmente, finalmente, vai ter o primeiro vídeo de história. O começo, tô retomando minha carreira de professor de história. Vai ser a mesma coisa. História não dá dinheiro, mas é um prazer falar disso. Tchau, beijos.